Bom dia a todos, que Deus te abençoe nesse dia, que seja um dia de paz, né? Um dia de bênção na sua vida. A voz hoje está um pouco meio rouca, porque esse final de semana teve um retiro espiritual e a gente estava lá cooperando, né, com a obra do Senhor, estava trabalhando para Jesus e foi um grande mover do Senhor esse final de semana. Muitas almas salvas, libertas pelo poder do sangue de Jesus. E eu quero deixar uma palavra nessa manhã para nossa meditação, nosso dia, que está lá em Atos capítulo 15, versículo 6 em diante, que diz assim: Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: Irmãos, vocês sabem que desde há muito, Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, conhecendo o Espírito Santo. A eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhe o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar nem nós, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Repetindo versículo 11, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Esse capítulo 15, né, Paulo ali com os apóstolos estava discutindo sobre a circuncisão, se precisaria ter, se não precisaria. Aí Paulo entra nessa questão e que a gente sabe, né, que hoje não mais tem a circuncisão que o povo de Israel fazia. Hoje, na verdade, a circuncisão ela tem que ser dentro do nosso coração. Não adianta ter uma circuncisão exterior, física, se o nosso coração ele não está circundado. O que é isso? Nosso coração não está marcado com o Senhor Jesus. E aqui Paulo está falando sobre a salvação. E a maioria dos vídeos que eu faço, a maioria talvez as poucas oportunidades que eu tive para pregar, eu sempre falo sobre salvação, porque o único motivo de nós servirmos Jesus, a alegria de servir Jesus, é porque através de Jesus ele nos deu a salvação. Então, mais uma vez, se eu quero entrar nesse assunto, nesse ponto, falando sobre salvação, aqui Paulo ele vai dizer, mas cremos que somos salvos pela graça, né? Um dos versículos que, pela graça, né, do Senhor Jesus, um versículo que ele é marcante, e se nós entendermos isso, nós entendemos que a nossa salvação é somente por Cristo Jesus. Nossa salvação ela não é por tempo de igreja, ela não é por denominação. Então, assim, Jesus ele não fundou uma denominação, ele fundou a igreja dele. Então, assim, a salvação ela não tem nada a ver com tempo de casa, não tem nada a ver com tempo de igreja. Talvez tem muitas pessoas que até nasceram dentro da igreja, mas ainda não estão salvos, porque não entenderam o que é a salvação, o que é o princípio da salvação. Romanos 10:9 também vai dizer isso. Se com a nossa boca nós confessarmos e com o nosso coração nós cremos que Jesus é nosso Senhor e Salvador, nós seremos salvos. Então, assim, o Evangelho, a salvação, Jesus Cristo, ele não tem nada a ver com religião. Deus ele não é cristão, Deus não é católico, Deus não é batista, Deus não é pentecostal, Deus ele é Pai. E Jesus Cristo é o nosso Salvador. Para nós podermos morar no céu, para nós podermos termos salvação, é somente em Cristo Jesus. Não é religião nenhuma. Talvez pessoas vão dizer, Jesus, a religião, Cristo está nessa igreja, Cristo está naquela igreja, é mentira do diabo. Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. A salvação ela depende inteiramente de Cristo, somente de Cristo e de mais nenhum.
Somente Jesus que pode salvar. Jesus disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai se não for por mim. Ele não disse que uns iria, outros iria porque era de uma igreja, era de outra. Jesus diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, assim, fica essa palavra para nossa meditação nesse dia. E você ainda que talvez não decidiu a sua fé, a sua salvação, então, assim, é um tempo, é mais um dia que Jesus está te dando essa oportunidade de decidir entregar a sua vida para Jesus de verdade. Entregar a vida para Jesus não é somente ir talvez numa igreja, ir numa célula, ir num culto, ter um cronograma aos domingos de ir numa igreja. Então, assim, entregar a vida para Jesus é muito mais além disso. É você crer no seu coração que Jesus ele veio, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou, ele está vivo hoje. E é você entregar e crer e confessar em Jesus como Senhor e Salvador e crer que ele vai dominar a sua vida de agora para frente. Isso é a salvação em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e Deus te guarde nesse dia, que seja um dia de bênção para você, sua casa e sua família. Em nome de Jesus, um abraço.